Fala aí, pessoal, conseguem me ouvir? Vocês conseguem me escutar aí? Se puder mandar no chat um joinha, um oi na escuta. Beleza, obrigado, Lorena, Cadichari, Walter, Fernandão, obrigado, cara, muito bom. Mais alguns segundinhos aí a gente já começa para atrasar menos o próximo, não é para não atrasar, é para atrasar menos. Muito bem, então deixa eu começar meu timer aqui, 1 hora pontualmente, para a gente falar hoje sobre modernização, né? Os mitos e verdades da modernização. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer aí imensamente a presença de quem já está, de quem está chegando, de quem vai assistir depois, né? Então é um prazer aí enorme estar mais uma vez participando da conference e compartilhando um pouquinho de conhecimento aí com a galera. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin Merlotti, já trabalho nesse mundo de desenvolvimento de sistemas tem uns dias já, mais ou menos aí 20 anos, e nosso objetivo aqui hoje então é falar sobre modernização de sistemas, né? Os mitos e verdades nesse desafio aí que nós desenvolvedores, empresários enfrentamos no dia a dia com soluções que já têm tanto tempo de estrada, na verdade. Muitos dos sistemas que a gente usa no dia a dia, eles já nasceram já há algum tempo, e é um baita desafio mantê-los atualizados por questões infinitas aí, né? Inúmeras questões que dificultam essa nossa manutenção pela percepção da modernização. Então, para a gente começar direto e reto aos pontos, eu selecionei aqui os top 10 mitos para a gente falar sobre eles rapidamente e também falar as verdades sobre ele, né? E antes da gente começar, um aviso importante. Nem todo mundo pode estar preparado para ouvir o que eu vou dizer aqui. A geração mimimi, Nutellas e os xiitas da tecnologia, aqueles caras que acham que a tecnologia vale mais do que a própria família, vão se sentir doídos. Então, se você for um desses, eu queria apenas te convidar a abrir a mente, abrir a cabeça, escutar e avaliar se faz sentido aí para você no seu cenário. Legal? Muito bom, então vamos começar. Primeiro mito é esse aqui, ó, começar atualizando o Delphi. Pois é, né? Todo mundo se espantando aí. Como assim, Kelvin? Como é que eu posso modernizar se eu não atualizar minha ferramenta de desenvolvimento? Cara, preste atenção nessa sacada que vai conduzir toda a nossa apresentação. O moderno não pode ser para você, programador. Moderno tem que ser também para você, mas principalmente para o seu cliente. E atualizar a versão de Delphi apenas, muito provavelmente, não vai gerar a percepção de moderno lá na frente. Imagina se você instalasse os dedos e tivesse o seu sistema compilado hoje na versão última da ferramenta, lá no Delphi, aqui no Delphi 11 já prontinho, e apenas você entregasse isso para o seu cliente. Qual seria a sensação dele? Ele conseguiria perceber as mudanças que você está percebendo? Não ia conseguir, na verdade. Ele, por mais que você tenha todas essas melhorias que o Fernando mostrou há pouco no Keynote, ele não vai conseguir gerar valor para ele. Então, o nosso desafio é conseguir identificar essas oportunidades de modernização que o cliente perceba como moderno. E aí, ao perceber como moderno, você vai ter condição, sim, de utilizar as coisas mais novas, as tecnologias mais novas e, quem sabe, atualizar a ferramenta de desenvolvimento. Então, esse é um ponto muito, muito importante para você ficar ligado. Agora, veja um ponto importante. É indiscutível que ter a versão mais nova pode te dar velocidade, pode te acelerar uma etapa da modernização, né? Porque ela vai te trazer recursos, vai te trazer benefícios que sem ela vai ser mais difícil de conseguir, né? Então, quanto mais uma ferramenta evolui, de forma mais fácil você tem de fazer o seu trabalho, ou você consegue ampliar os seus horizontes sobre o que você, né, pode entregar para o seu cliente. Então, a versão do Delphi ela é sim importante, mas, cara, não comece por ela. Tem outras coisas que você pode fazer no seu sistema que vão gerar percepção de modernização no seu cliente, e aí depois de você começar esse trabalho, entrar num círculo virtuoso de modernização, de percepção de moderno, aí você pode pensar na atualização da ferramenta. Legal? Próximo passo é estudar tudo antes de começar. Pois é, tem muito dev que é o eterno estudante e que está o tempo todo buscando conhecimento e não aplica. É ou não é?
Infelizmente, existe um cenário também que quando o dev chega na empresa e tenta aplicar esse conhecimento, ele acaba sendo, entre aspas, impedido de colocar isso em prática. A empresa vai alegar para ele que não consegue fazer, não consegue parar para fazer essas brincadeiras, não dá para parar, a gente tem que pagar as contas, tem que trazer o leite das crianças, enfim. Tem uma série de objeções ali, uma série de obstáculos na hora de adotar uma ferramenta, um componente, uma tecnologia, um padrão. E aí você já parou para pensar o que motiva a empresa a fazer isso? Por que ela não, entre aspas, te permite de cara experimentar essas coisas novas, essas coisas modernas para nós técnicos? Exatamente pela questão anterior. Se você fizer esse técnico apenas e levar para o cliente, ele vai conseguir perceber essa melhoria, essa modernização? E se a resposta for não, muito provavelmente é inviável a empresa te liberar fazer esses experimentos. Então a grande sacada é você encontrar as oportunidades que o cliente perceba para aplicar as coisas que você está estudando. E não estude tudo para buscar estar pronto para começar a modernização. Você precisa aprender alguma coisa, praticar ela, e aí então passar para a próxima, e assim você vai. Se você tentar estudar tudo, face palm para você. Outro mito bastante comum é achar que eu tenho que saber POO e design patterns. Aqui tem uns devs olhando torto para mim, eu tenho certeza. Como assim, Kelvin? Você está dizendo que eu não preciso usar orientação a objeto, padrões de projeto para modernizar meu sistema? Eu tô dizendo que você não precisa. Agora, não estou dizendo que isso não seja importante ou que isso não te ajude. Estou dizendo que você não precisa começar por isso. Tem 3 pilares simples, muito simples, que se você adotar no seu dia a dia, você vai conseguir gerar resultado, conseguir facilitar as suas implementações de modernização e nem precisa trazer um monte de conhecimento que talvez seja novo para você. Esses pilares são uma separação de responsabilidades, então é você ter papéis bem definidos para cada trecho de código seu. Então, se você tem uma função, essa função vai fazer pura e simplesmente aquilo, e nada mais. Você tem o desacoplamento, você precisa buscar fazer as coisas sem que você gere uma amarração. Eu não consigo usar essa unit se eu não puxar essa também. Aí pode ter coisa errada. A ideia é que você deixe as suas units, procedures, functions, ou classes, objetos e tudo mais, desacopladas, que você torne elas independentes. Se você conhecer bastante PO e Design Patterns, você vai ter mais facilidade de fazer isso. Mas se você não conhece, você sabe que consegue fazer. Tem maneiras de fazer isso. E o terceiro pilar é usar nomes que sejam claros, legíveis, evitar ficar usando abreviações, nomes de variáveis com uma letra e coisas do tipo. Se você seguir esses 3 pilares básicos, você vai conseguir avançar muito na sua modernização sem precisar necessariamente aprender um monte de coisa que talvez você ainda não saiba. Né? Eu já cansei de ver programador usando interface e código fluente e não tem a menor ideia do que está fazendo aquilo. Porque viu alguém fazer, essa pessoa disse que é bom, e sim é bom, mas sem entender de fato o que você vai fazer, você tem grandes chances de mais te atrapalhar do que te ajudar. Então, meu amigo, não comece sabendo PO e Design Patterns se você ainda não sabe. Comece fazendo pequenas melhorias, pequenos refactorings, separando as responsabilidades, eliminando acoplamento e usando nomenclaturas simples e claras, legíveis, que isso vai te ajudar bastante. Legal? Mais um tópico aqui que é usar microserviços. Nossa senhora, um grandíssimo mito. Kelvin, você tá maluco? Como assim? Você tá me dizendo que microserviços não é moderno? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ter que usar microserviços não significa modernizar o seu sistema. Lembra, não pela visão do seu cliente. Volta no mesmo exemplo sobre atualizar o Delphi. Se você pudesse instalar os dedos, já, pronto. Todo o seu sistema agora está em microserviços. Entrega isso para o cliente. Que benefício ele tem imediatamente? Percebe que nenhum. Mas agora, se ele aumentar a empresa dele, ele vai conseguir, eu vou conseguir escalar o meu sistema, né? Então, talvez você tenha um cliente que, se você fizer microserviços direito, você vai conseguir ajudar. Porém, microserviços por si só traz uma complexidade gigante para manutenção, para evolução do seu sistema. Ele resolve um problema, mas traz outros. Você está preparado para isso?
Você já pesquisou? Já estudou tudo? Será que você realmente precisa da escalabilidade que o microserviço pode te dar? Ou será que você precisa de uma API para facilitar as integrações? Será que essa API realmente precisa ter microserviços? Qual o tamanho do time que você tem hoje para fazer sentido? Você já olhou a teoria de microserviços e identificou lá que eles recomendam ter um time específico para cada microserviços? Sua empresa hoje tem condição de fazer isso? Se você respondeu não para algumas dessas perguntas aí, tome cuidado com relação às teorias. Microserviços é sim importante, é sim uma arquitetura super importante, uma arquitetura moderna que traz uma série de vantagens, de benefícios, mas que não necessariamente são interessantes para você, no seu contexto, no seu cenário e principalmente para o seu cliente. Então, esse é um outro mito aí de que para modernizar eu tenho que ir para microserviços. Não necessariamente. Legal? Mais um, reescrever em outra tecnologia. Aqui dá vontade de chorar. Pois é. Por quê? Quando eu falo em reescrever em outra tecnologia, eu estou muito provavelmente insatisfeito com o que eu estou usando, com Delphi ou com CBuilder ou com qualquer coisa que seja, e estou supondo que a minha solução está na mudança da tecnologia. E, cara, tem aqui inúmeras variáveis para o desastre acontecer. Seja porque você ainda não domina essa tecnologia e vai cometer erros similares, se não os mesmos lá também, seja porque o tempo que você vai levar para reescrever sua aplicação, muito provavelmente vai te colocar para fora do mercado. Para e pensa, se você está assistindo essa palestra, muito provavelmente você tem um sistema, você cuida ou tem um sistema legado, um sistema que é considerado antigo pelo tempo de vida que ele tem, o que não significa que é um sistema ruim. Se você tem um sistema que é antigo, que levou anos para ser construído da forma como ele está, quanto tempo você acha, sendo super otimista, que você vai conseguir refazer tudo aquilo? Ah, mas Kevin, eu não vou precisar de ter o meu sistema inteiro reescrito, eu preciso só de alguns pontos especiais. Troféu joinha para você, como está dizendo o nosso GIF animado aí na tela, né? Não faz sentido. Você vai gastar muito tempo. Então, o que eu preciso fazer, Kevin, se a saída não está aqui? Não está em migrar de tecnologia. A saída está em conhecer bem a tecnologia que você tem na mão, a ferramenta que você tem na mão. Eu já perdi as contas de quantas consultorias eu fiz, onde o problema apontado pelo cliente era a tecnologia e, na real, era o uso da tecnologia. A maneira como ele estava adotando aquela tecnologia é que não estava sendo eficiente, não estava sendo a mais produtiva ou a mais adequada para aquela ferramenta. Então, pior do que não usar uma ferramenta moderna, ou não usar um recurso que te dê vantagens, é usá-lo da forma errada. A mesma maneira, né? Pior do que eu andar devagar, é eu andar rápido na direção errada. Então, são coisas que fazem muito sentido com relação a escrever em outra tecnologia. Muito provavelmente, você precisa levar isso em consideração, caso você esteja pensando sobre essa hipótese. Outro ponto, também, né, na linha do cliente, aí o cliente não sabe o que quer. Pois é, isso aqui é meio que mito e verdade ao mesmo tempo. Ué, como assim? É mito quando você diz que o cliente não sabe. Mas é verdade quando a gente fala que o cliente não consegue se expressar. E se você parar para pensar, nós também, todos somos assim, todo ser humano é assim. É muito difícil a gente conseguir dizer exatamente o que a gente quer. A gente sabe o que a gente tem, o incômodo que a gente tem ou o desejo. A gente sabe a dor, onde dói. E quando a gente vai falar com o cliente, a gente tende a simplesmente escutar. E quando você escuta, você está transcrevendo as palavras dele. Agora, quando você ouve de verdade o seu cliente, você consegue se colocar no lugar dele, ficar imerso naquele contexto, e aí sim, essas dores, a necessidade dele passa a fazer mais sentido. Então, não é bem que o cliente não sabe o que ele quer. O cliente, ele sabe o que ele sofre. O que ele precisa para curar essa dor é nossa responsabilidade identificar e procurar uma saída, um caminho que ajude esse cliente. Legal? Vamos mais um item aqui. Ó. O meu sistema tem que ser web. Esse é um cara clássico no mundo moderno, né? Quando as pessoas falam em sistemas modernos, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é o sistema tem que ser web. Um sistema ter que ser web é uma expressão muito forte. O seu sistema, ele muito provavelmente precisa estar também na web. E o que significa estar no web? Significa estar acessível
mesmo quando eu não estou dentro do escritório. Veja que faz toda a diferença. Óbvio que tem muitos detalhes de nicho, de tipo de público que podem impactar nessa afirmação, mas a grande maioria das pessoas que estão assistindo essa palestra fazem sistemas de gestão, ou ERPs, CRMs, enfim, algum tipo de controle. E na sua grande maioria, esses sistemas eles precisam ali no horário comercial, enquanto a pessoa está trabalhando. Só que existem alguns níveis de usuários ou papéis dentro da empresa que precisam de algo a mais, como por exemplo um gerente que quer fora de hora ou na sua casa, ou o próprio dono da empresa, consultar os relatórios que ele tem na mão. Como, por exemplo, um setor de vendas que está na rua e tem dificuldade em estar dentro do escritório acessando o seu sistema. E ele precisa acessar o sistema que está lá dentro, mesmo estando na rua. Então, são alguns exemplos de cenário que a web faz sentido. Mas não somente. Eu sei que existem fatores como facilidade de instalação, de atualização, centralização de informação, entre outros que são um pouco mais técnicos. Desculpa, mas para pensar o seguinte: será que você consegue minimizar o impacto dessas questões técnicas, mesmo numa aplicação desktop? Você já parou para pensar que no Windows existe uma loja de aplicativos que o cara poderia apertar o menu iniciar, digitar ali o nome da sua empresa e automaticamente ele passaria a ver o seu aplicativo ali e com um clique ele teria um terminal instalado? Pois é. Você não explora isso porque se a sua ferramenta já te dá a condição de fazer isso há algum tempo, né? A experiência do usuário é que mais impacta essa sensação de ter que ser web. E dá sim para melhorar essa experiência do usuário, mesmo com uma aplicação desktop e seus complementos eventualmente, né? Com celular, smartphone, um aplicativo para smartphone, ou um portal web, algo que complete a sua ferramenta, mas muito provavelmente a sua ferramenta não tem que ser web, ela precisa estar lá. Então esse é um grande mito aí que tem a ver também com o lance de reescrever em outra tecnologia, né? Um ponto importante aqui, um parênteses, a minha recomendação, se você vai fazer para web é e será HTML, CSS e JavaScript. Então faça o seu front-end já nisso. Não precisa fazer o seu front-end em alguma coisa que gera isso para você, né? Apenas se você tiver um cenário onde usar essa ferramenta seja muito mais confortável e te resolva em bem menos tempo do que esse problema, sem te gerar traumas futuros. Por exemplo, eu vou precisar escalar e não vou conseguir porque minha aplicação é stateful. Então, faça essa avaliação bastante criteriosa, mas tenda sempre a optar por fazer o seu front-end na tecnologia que o front-end já é. Muito bem, mais um ponto muito importante é fazer tudo de uma vez, né? Então, muitas empresas travam na modernização porque buscam uma saída mágica, um caminho único, onde eu, novamente, né, entre aspas, estalo os dedos e tá moderno meu sistema, tá migrado, tá recompilado e agora tá na web, ou tá na web, enfim. Fazer tudo de uma vez é uma dos erros maiores assim dentro nessa jornada de modernização, um dos grandes mitos, e a gente esquece nesse momento de um fundamento lá atrás que a gente aprende nos primeiros anos de escola, nas aulas de matemática, que é para resolver um grande problema, você precisa quebrá-lo em problemas menores. Será que você precisa realmente modernizar o seu sistema inteiro de uma vez? Ou tem um módulo ali que faz mais sentido começar? Seja porque você tem muitos usuários nele, seja porque você tem uma oportunidade de negócio, enfim. Fazer sua jornada da modernização em fatias, em pedaços menores, sem dúvida, é um excelente caminho, e acreditar que você precisa fazer tudo de uma vez é um grande mito. Muito bem. Outro mito grande, né? Migrar para FireMonkey para usar mobile. E aí vai, mas não é o FireMonkey que usa mobile? E tem até um macaquinho aí em nossa homenagem, né? Fazendo o facepalm dele. Usar o FireMonkey, sim, é imprescindível para ir para o mobile. É ele que vai me permitir. O mito aqui está na palavra migrar. Eu não preciso ter o meu sistema inteiro no FireMonkey para estar no mobile. Até porque, se você fizesse isso, imagine a experiência do seu usuário com uma telinha desse tamanhozinho aqui para usar todos os botões minúsculos que hoje ele usa no mouse. Já parou para pensar que
desastre que isso seria. Então não faz nenhum sentido migrar para FireMonkey, especialmente se você está pensando em mobile. Faz sentido usar FireMonkey para mobile e faz sentido estar no FireMonkey se você tem interesses especialmente em uma experiência visual mais rica para o seu cliente. Legal? São alguns motivadores, né, que eu sempre costumo dizer que recomendam o uso do framework FireMonkey no seu dia a dia. Um deles é, sim, o uso do mobile. Então, você tem que conhecer esse cara se você pretende ir para o mobile. Você tem que conhecer esse cara se você pretende dar uma experiência melhor para ele, uma experiência mais rica. E você precisa usar esse cara se você pretende usar outras plataformas, entregar para o seu cliente ou o seu sistema funcionando em outras plataformas que não apenas o Windows. Então, esse é são os 3 pontos aí que motivam o uso do FireMonkey, um framework fantástico, muito robusto, muito completo. Já vi dezenas de aplicações super complexas no sentido de quantidade de funcionalidades, não necessariamente de usabilidade, né? Aplicações que são muito relevantes para o seu público-alvo e que foram feitas com FireMonkey com super características de uma aplicação robusta, como performance, como escalabilidade e tudo mais. Aqui volta um ponto de atenção, um asterisco aí bem grande, que é sobre o tópico da migração de tecnologia. Muita gente acha que para fazer mobile não deve usar o Delphi. E aí eu volto naquela afirmação. Você está usando a ferramenta da maneira errada e a ferramenta não serve para isso. Então, migrar para FireMonkey, para o mobile, tem tudo isso que a gente falou, mas esse ponto muito importante que é, você precisa conhecer a ferramenta e o jeito certo de usar ela. Se você não usa essa ferramenta do jeito certo, o desastre tende a ser maior do que não usar a ferramenta. Tá? Então mantenham sempre isso daí no radar. É um ponto muito, muito, muito importante. Beleza? O último, porém não menos importante, é que modernizar custa caro. Aí você vai falar assim, poxa, Kevin, mas eu vou precisar investir em ferramenta, eu vou precisar parar, ter tempo aqui, gastar um tempo para fazer essas implementações. Como isso não custa caro? Se eu estou tendo que, já tem tanta pressão de cliente aqui para manter o sistema, para evoluir ele, eu vou parar para modernizar. Então, a sua afirmação sobre custa caro ainda não se tocou que você precisa pensar no cliente. E quando eu falo em pensar no cliente, eu estou dizendo inclusive em vender para o cliente. Ué, Kelvin, como assim? Modernizar não é minha responsabilidade, não é minha obrigação? Eu não tenho que ter o meu sistema moderno para poder continuar com o cliente? Esse é um ponto de vista muito válido. Outro ponto de vista é você criar a cultura no seu cliente de que a sua evolução gera valor para ele, gera valor entregável ou até mesmo economia, e nada mais justo do que você ser recompensado por essa economia. Sim, dá para vender para o cliente a sua modernização e você entra num loop, um círculo virtuoso de eu implemento, eu melhoro minha ferramenta, eu modernizo, eu vendo isso para o cliente, isso me dá mais tempo, mais tranquilidade e mais caixa para continuar melhorando, vendendo mais para o cliente. Enfim, esse é a grande sacada, o grande benefício que você tem quando você entende isso. A modernização não é para mim, a modernização é para o cliente. Através da modernização para o cliente é que eu vou aplicar a modernização técnica e tecnológica. Legal? Então, se isso aqui tudo fez sentido para você, a gente tem aí 30 minutinhos de palestra, é um tempo curtíssimo para falar. Eu tenho um convite para te fazer. Nesse link aí, bit.ly/esperaai2m, você vai poder participar. Em breve eu vou te mandar material sobre isso, explicando o que é esse método, né? O método I2M, identificar, modernizar e monetizar. É o método que eu criei para ajudar desenvolvedores e empresários a como identificar oportunidades de modernização sem precisar recomeçar do zero, sem precisar migrar de tecnologia, sem precisar fazer tudo de uma vez, sem precisar começar atualizando a sua ferramenta de desenvolvimento. Então, se você usar o seu celular, apontar para esse QR Code ou digitar esse link que está aí no seu navegador, você vai encontrar um formulário do Google para você colocar o seu e-mail, confirmar que você aceita receber uma mensagem minha sobre o método I2M e tão logo eu tiver essas informações, eu vou te colocar a par para você vir comigo e acompanhar um pouco desse conteúdo que eu tenho me dedicado aí nos últimos meses para preparar. Legal? Então,
acho que era isso sobre o conteúdo. A gente vai agora para dúvidas, aí consegui reservar uns 5 minutinhos para a gente tirar dúvidas. É importantíssimo que vocês avaliem. Aqui é um outro link, tá, pessoal? bit.ly/econ 2021KM. Você consegue avaliar. Esse link ele está super prático. Basicamente, você vai abrir ele, vai correr lá no final e clicar no botão enviar, tá? Eu já sugeri um preenchimento ali automático para você apenas escolha ali o botão enviar. Estou querendo só facilitar a sua vida, nada de querer induzir uma boa avaliação não, tá bom? Longe de mim fazer isso. Enfim, vou parar o compartilhamento da minha tela aqui agora. Aqui estão os meus contatos. Fique à vontade aí para me procurar nas redes sociais, no YouTube especialmente, onde eu tenho começado esse trabalho aí de divulgação sobre modernização, né, do legado ao moderno. E não esqueçam, por favor, de fazer a avaliação da palestra aqui de hoje. Legal?